Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV. Hoje o nosso destaque é a consolidação das leis do trabalho. Vamos saber quais são as formas de demissão previstas na CLT. E quem está aqui no estúdio e vai detalhar essas informações para você é o assessor jurídico da CNA, Frederico Melo. Bom dia, Frederico. Bom dia, André. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bem-vindo mais uma vez. Quais são as formas de demissão e quando é que devemos utilizá-las, então? Bom, André, eu trouxe aqui uma imagem para poder facilitar. Tá? A gente tem 3 hipóteses de demissão. Tá? É a sem justa causa, a por justa causa e a por culpa recíproca. Tá? São 3 características distintas. A sem justa causa, ela é por vontade do empregador, tá? Ela não é o que a gente chama de direito potestativo. Quando o empregador não quer mais que aquele funcionário continue trabalhando, seja por razões econômicas, seja por insatisfação do serviço prestado, ou qualquer outra coisa que que o empregado não tenha dado causa, ele tem o direito de mandar esse empregado embora. Só que há uma exceção. Qual é a exceção? Se o funcionário estiver em período de estabilidade. Qual é esse período de estabilidade? Alguns períodos que a legislação determina em que ele não pode ser mandado embora por alguma questão que possa gerar essa segurança para ele. Eu trouxe aqui 4 exemplos. Por exemplo, se a empregada estiver gestante, ela tem a estabilidade de emprego até 5 meses após o parto. Ou seja, se ela pariu, digamos, em maio de 2017, ela vai estar estável no período de junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ela só vai estar apta a ser mandada embora a partir desses 5 meses. Tá? A mesma coisa acontece com as pessoas que trabalham na CIPA, tá? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. São as pessoas que ficam ali discutindo com o empregador questões de melhoria para dentro da empresa. Não é normal ter um cipeiro. O cipeiro ele acontece quando você tem um número elevado de funcionários. Mas esse funcionário, por ele ter um desgaste natural com o empregador, porque ele fica requerendo melhorias, ele tem estabilidade de 1 ano após o término do mandato dele. A mesma coisa acontece com o dirigente sindical, que é a pessoa que vai lá fazer a negociação coletiva, o acordo coletivo de trabalho, brigar pela melhora da luta, as melhores condições de trabalho desses trabalhadores. Então, do momento da candidatura dele até o fim do mandato, ele depois ainda tem um período de 1 ano de estabilidade. A outra estabilidade que também é de 1 ano, que eu coloquei que é mais comum de acontecer, é relacionada ao acidente de trabalho. Por exemplo, o funcionário cortou o dedo aí que estava mexendo com alguma plantação de fruticultura e acabou na hora de cortar a fruta cortando o dedo. A partir do momento que ele retornar ao trabalho, ele vai ter estabilidade de 1 ano até o seu retorno. Então, assim, do dia que ele retornou, ele tem mais 1 ano que não pode ser mandado embora. Tá? Então, tem que se observar esse critério. O empregador tem sempre o direito de mandar um funcionário embora, desde que ele não esteja no período estabilitário. Aí, o que a gente orienta? Como são muitas formas de que ele procure ou o advogado dele ou o contador para verificar se aquele funcionário está ou não no período estabilitário. Se não tiver, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Perfeito. Bom, essa é a demissão sem justa causa, né? Isso. E no caso da demissão por justa causa, como é que funciona, Frederico? Bom, a demissão por justa causa ela é uma falta grave cometida pelo empregado, tá? Esse é um rol taxativo de faltas graves que a CLT determinou que podem ser consideradas falta grave ou não. Ela está esculpida no artigo 482, tá? E tem que ser observado 2 questões aqui para fazer a aplicação da justa causa. A primeira é o que a gente chama gradação da pena. A pena ela não tem só o caráter punitivo, ela tem um caráter pedagógico. Então, para você mandar a pessoa por empregado por justa causa, ele tem que cometer um ato gravíssimo ou uma sucessão de falhas que você foi advertindo ele, depois você foi aplicando suspensão e aí, por fim, já que esse empregado continua falhando e ele não quer melhorar, ele vai ser mandado embora por justa causa. Então, você tem aqui essas 2 formas de mandar embora por justa causa. Sendo a primeira um ato muito gravíssimo, por exemplo, um roubo dentro da empresa, e a segunda, o funcionário chega corriqueiramente atrasado, você dá advertência, dá escuta de advertência, ele não aprende, você aplica uma suspensão, ele ainda não aprende, você aplica a segunda, a terceira suspensão, ele vai ser demitido por justa causa. Tá? Que é o que a gente chama de gradação da pena. A pena ela vai aumentando, se o funcionário, esse caráter pedagógico não for funcionando, ele vai ser demitido por justa causa.
Aqui a gente tem que ter muito cuidado e é onde, infelizmente, os empregadores pecam bastante. Os empregadores não gostam de fazer as pré-anotações de advertência porque acham que não funciona de nada, etc e tal, e acabam fazendo o que a gente chama de perdão tácito. Se você não faz a advertência ou a punição adequada no primeiro momento que você encontrou com o funcionário, desde que você soube que ele praticou esse ato faltoso, há o que a gente chama de perdão tácito, tá, André? Então, assim, se você não fala nada, sinal que você perdoou. Eu descobri, por exemplo, que um funcionário me roubou 2 litros de gasolina. Se eu não falei nada, é como se eu tivesse o perdoado. Então, assim, o que a gente orienta? Assim que descobriu o ato gravoso, você vai fazer a aplicação da medida, seja ela leve, média, grave ou gravíssima, a depender da situação, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de situações que podem resultar em demissão por justa causa. Verifique que esse é uma imagem do próprio Senado Federal, tá? Para não dizer que a gente está sendo paternalista, etc. Tal. Tentei trazer uma imagem com o máximo de isonomia possível. Ato de desonestidade, incontinência de conduta ou mau procedimento tem que ser uma conduta muito desidiosa. Via de regra, ele vai se encaixar nas penalidades mais leves ou na média de ser uma suspensão ou numa leve de uma advertência. Embriaguez habitual em serviço, e aqui a gente tem que tomar cuidado que essa embriaguez não seja doença. Se ele for alcoólatra, não pode ser demitido por justa causa, tá? Então tem que fazer essa distinção. Uma coisa é a pessoa chegar bêbada no trabalho, outra coisa é ele ser um ébrio mesmo, ele ter a doença da embriaguez. Violação de segredo da empresa, esse é um dos casos mais comuns de demissão por justa causa. A gente descobre que as informações cruciais da empresa estão sendo repassadas. Abandono de emprego. A jurisprudência reconhece o abandono de emprego quando o empregado falta 30 dias consecutivos ou a gente sabe que ele já está trabalhando em outro lugar. Isso significa dizer que ele não consegue trabalhar nos 2 lugares ao mesmo tempo, fica configurado o abandono de emprego. Tá? Ato de indisciplina ou insubordinação. Aí vai depender do ato de indisciplina. Se o ato de indisciplina for pequeno, aí a gente vai levar aquela questão da gradação da pena. Se for uma disciplina alta, ele pode ser demitido por justa causa. E a outra coisa é a questão da desídia no desempenho das respectivas funções, que aí é a preguiça, não entregar as questões com o prazo que foi determinado, é aquele funcionário que de fato faz o corpo mole, aí ele pode estar sofrendo essa gradação para sofrer a demissão por justa causa. Bom, Frederico, e tem também uma terceira modalidade de demissão que essa eu confesso não conhecia, né? Qual é? Aqui a gente está falando da demissão por culpa recíproca. Ela é, de fato, André, uma situação excepcional. Ela quase não ocorre no mundo do trabalho, tá? É onde a culpa do empregador e do empregado. Então a gente tem que analisar aquela questão do artigo 482, verificar se o empregado cometeu alguma das falhas que ele está dizendo, e do artigo seguinte, 483, que falam das falhas do empregador. Por exemplo, se numa discussão de trabalho eu e o meu empregador entramos numa via de fato, a gente sai na porrada mesmo ali, troca socos. É uma situação atípica, mas ela pode acontecer. Quem foi que errou? Foi o empregado ou foi o empregador? Quando há essa culpa conjunta, aí a gente tem a demissão por culpa recíproca, tá? E a gente vai ver ao final que essas demissões fazem diferença nos pagamentos das verbas. Então, saber enquadrar a forma correta da demissão é de suma importância. Frederico, e quais são as outras formas de extinção do contrato de trabalho? Bom, essa pergunta é muito boa, André, porque as pessoas acham que só há a demissão. E existem outras formas de se fazer a ruptura desse vínculo empregatício. Dentre elas, eu destaco 3 aqui, que é a despedida indireta. Qual é a despedida indireta? Aquela que o empregador não cumpre as suas funções ou coloca esforços maiores do que o habitual para o funcionário, bota uma carga de trabalho impossível de ser cumprida, ou não paga o salário desse empregado. Tem uma série de falhas que estão lá, um rol taxativo no artigo 483 da CLT, em quem diz, se o empregador não fizer aqueles cumprimentos, o empregado de trabalho pode dar como rescindido sem justa causa o contrato de trabalho, tá? Que é onde há o maior pagamento das verbas. Também tem o fim do contrato de trabalho por tempo determinado, que é aquele em que havia uma previsão para o seu término e o fim dele vai ocorrer justamente porque aquele período chegou. E o outro é a questão do pedido de demissão, tá?
Se o funcionário pedir demissão, dependendo do cargo dele, ele tem que, inclusive, fazer o aviso prévio, tem a diminuição das verbas. Então, assim, saber enquadrar corretamente essas demissões ou esses fins de extinção do contrato de trabalho é de suma importância para o empregador. Bom, Frederico, e a aplicação errada da extinção do contrato de trabalho acarreta em perda de dinheiro para o produtor ou não? Com certeza, André. Eu trouxe aqui um quadro comparativo para a gente verificar quais são as principais verbas que são pagas e quais são as formas de extinção do contrato de trabalho. Se você verificar aqui comigo, a demissão sem justa causa ela é a que acarreta maior pagamento das verbas, porque tem que ser pago o saldo de salário, o aviso prévio, que é aquele de 30 dias mais 3 dias por ano trabalhado, férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional. O FGTS ele vai ter a liberação de sacar aquele dinheiro que já estava lá e ainda vai haver o pagamento da multa de 40%. Já a demissão por justa causa, que é aquela em que o empregado deu causa, é onde ele recebe menos verbas. Ele só tem direito ao saldo de salário, que são os dias que ele de fato trabalhou, e as férias se vencidas. Ele não tem nem direito às férias proporcionais, tá? Aquela da culpa recíproca que a gente conversou, que era a questão de haver tanto a falha do empregado quanto do empregador, o que o legislador fez? Pegou a demissão sem justa causa e diminuiu pela metade. Então, ele vai ter direito ao saldo de salário, o aviso prévio dele vai ser pela metade, as férias dele, se vencidas, ele tem direito e as proporcionais pela metade, o 13º ele vai receber pela metade, o FGTS ele vai ter direito de sacar, mas a multa do FGTS é só a metade também, 20%. Tem a questão também da despedida indireta, em que o empregador cometeu a falha, ele que fez com que aquele contrato de trabalho fosse extinto por não ter cumprido suas obrigações, e aqui ele tem que pagar todas as verbas que a gente conversou na demissão sem justa causa, tá? Também tem a questão do contrato por período determinado, ou seja, ele já tinha um dia para acabar, por isso não há que se falar em pagamento de aviso prévio ou questão de multa do FGTS, porque eram questões que já estavam pré-acordadas. E aqui, por último, o pedido de demissão. Ele vai ter direito ao saldo de salário, férias e o 13º. E aqui há uma questão importante que ele pode, a depender do caso, ter que cumprir o aviso prévio. Aqui eu não fiz a marcação desse X, até porque não vai ser uma obrigação do empregador, e sim do empregado. Perfeito, muito interessante. Frederico Melo, o assessor jurídico da CNA, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui a respeito de demissão. Obrigado, André. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com os nossos produtores. Um bom dia a todos. Bom